Neste vídeo, começaremos com algumas introduções, alguns conceitos sobre APIs REST voltadas ao .NET Framework versão 5 e o C Sharp, a linguagem C Sharp. Peço a você, caso goste do vídeo, que se inscreva no canal e que clique no sininho, caso realmente tenha gostado do vídeo. E, se possível, divulgue-o entre seus colegas. Será importante para mim e eu sou imensamente grato a isso. Vamos às situações, antes de partirmos para a prática, antes de codificarmos, vamos a algumas questões em relação aos serviços web, né? Sendo o nosso foco o REST. Há algum tempo, né, existiam informações, dados que precisavam ser compartilhados entre pessoas, entre sistemas, entre órgãos, e isso era uma dificuldade enorme, né? Como que eu vou compartilhar um dado estando em uma determinada região geográfica e precisando desse dado que está em outra região geográfica? Então, esse compartilhamento de dados tornou-se uma prática extremamente necessária, porque precisaríamos de uma única base de dados. Tudo deveria deve, né, estar centralizado em uma única base de dados. Ela pode ser replicada no sentido de segurança, mas nós temos diversos interessados nesses dados. Muita gente quer acesso a esses dados. Um exemplo do contexto atual é a relação de informações sobre o Covid, né? Da período atual da gravação dessa série de vídeos. Em algumas situações, o interesse não é apenas consultar os dados. O interesse é também poder inserir, poder alterar, remover. Então, além de consultas, o processo de manutenção desses dados também era uma necessidade, ainda é uma necessidade. Com a tecnologia, nós temos diferentes plataformas, linguagens e clientes, né? Plataformas, temos ambiente Windows, ambiente Mac, ambientes Linux, diversas licenças, no caso de Linux, diversas linguagens como C Sharp, Python, PHP, Dart, Java, Ruby, Go, diversas linguagens. E temos também diversos clientes, né? Temos um navegador, temos aplicações desktop, temos dispositivos móveis. Então, tudo isso gera um grande problema. Gerou, né? E ainda gera um grande problema. Um carrossel de dúvidas. Então, há muito tempo, alguns de vocês talvez são tão jovens que nem reconhecem essa figura, são disquetes, né? Dispositivos de armazenamento. Hoje é mais comum a gente ter pendrive, termos nuvem. Então, existia uma brincadeirinha antigamente, quando a gente queria compartilhar dados, criou-se o protocolo DPL-DPC. Já vamos ver o que significa isso. Os arquivos ainda hoje são, mas antigamente eram arquivos CSV gerados e lidos. Arquivos CSV são aqueles arquivos onde cada dado é separado por um delimitador. Poderia ser vírgula, poderia ser ponto e vírgula. As pessoas criavam esse delimitador. Então também não existia padrão nisso daí. Eu tinha que pegar o arquivo e perguntar qual é o delimitador. Então, o DPL-DPC era algo conhecido como disquete para lá, disquete para cá. Gravava o disquete, entregava para alguém, a pessoa lia o disquete e me devolvia para novas informações. Então, isso tudo era uma coisa muito chata, né? Imagina pegar o disquete, chega lá, a pessoa gravou os dados errados. Parece piada, mas isso acontecia. Então, nós temos o problema, né, que é como compartilhar os dados com uma única fonte de dados, minimizando riscos na veracidade e na validade dos dados. Então, buscamos uma solução que foi via protocolos via rede. O uso da internet veio contribuir muito a isso, e os protocolos de comunicação entre as aplicações também ajudaram bastante em todo esse processo. Surgiu, então, o conceito de web service, ou serviços web. Mas o que é um web service? Então, um textinho aqui. O web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Então, veja só, a gente caiu aqui nos clientes,
temos vários clientes e temos vários provedores de dados, de plataformas diferentes. Então, é a solução para aquele problema que nós cometamos. Com essa tecnologia de web service, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Então, eu não preciso criar uma solução para um serviço que vai ser disponível agora. Esse serviço pode estar disponível e lá no futuro eu crio uma nova aplicação e ela vai se comunicar com esse serviço, independente de plataforma, de cliente e de provedor de serviço. Então, definindo os web services, eles são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados, melhor que o DPL e DPC. Cada aplicação pode ter sua própria linguagem, isso é muito bom, que é traduzida para uma linguagem universal, um formato intermediário como XML, JSON ou CSV que a gente comentou, dentre outras. Como que poderia se identificar um web service, né? Por meio de uma URI, ou vista como uma URL, né? O endereço único em que a pessoa requisita esse serviço. Antigamente utilizava-se o protocolo SOAP para definir como as comunicações poderiam ser realizadas. Isso ajudou bastante, podem acreditar, e isso é coisa de quase 20 anos, né? Assim que tomou bastante tamanho. Porém, o uso de web service era uma coisa muito trabalhosa mesmo. Por mais que facilitasse a vida, era muito trabalhoso configurar, porque a gente precisava pegar o protocolo, gerar código com base em configurações obtidas do proprietário do serviço, ele dava acesso para a gente, olha, você quer usar o meu serviço? Você vai ter que implementar na sua linguagem esses serviços aqui que eu estou oferecendo. Então, a gente pegava um arquivo e lá gerava da nossa linguagem um serviço para se comunicar com o serviço da linguagem do fornecedor de dados. Então, os códigos gerados, eles traziam uma certa complexidade na leitura, né? Caso você buscasse compreender, ou apenas confiar naquilo que é gerado e executar. Era uma questão de opção. Então, precisávamos de novas ideias, né? A gente não se acostumou com isso. Então, aí que surgiu o REST, né? E as suas APIs, por isso que o pessoal chama APIs REST. Então, eu tenho o meu serviço, ele pode se integrar a qualquer tecnologia, a qualquer linguagem. Mas o que é REST, né? Então, também aqui um texto. No mundo da programação, o conceito de REST, que é Representation State Transfer, se aplica a construções de aplicações web, como softwares e sites, consistindo em um protocolo sobre a arquitetura da informação. Perfeito, ciência isso daqui. Em outras palavras, a arquitetura de softwares visa que os programadores utilizem algumas regras para uma hierarquia bem organizada do código. Bem organizada é muito bom. Então, essas regrinhas permitem que os web services sejam mais estruturados, leves e fáceis de serem integrados uns aos outros, via API. Qualquer API gerada com o protocolo REST é chamada de REST API ou API RESTful. Aqui, apenas para clarear, a sigla API significa Application Program Interface. Com uma tradução livre, podemos vê-la como interface de programação da aplicação. Mas para que serve o REST? Para que serve os serviços web? Quando falamos em REST API, estamos falando de uma API que segue os padrões definidos pelo estilo de arquitetura REST. Então, existe toda uma arquitetura aí, nós não entraremos a fundo nisso, mas existe uma arquitetura. Um desses princípios é a chamada comunicação sem estado, que permite a transferência independente de dados pelas APIs ou navegadores. O que é a comunicação sem estado? Eu requisito um serviço e recebo uma resposta. Morreu a minha ligação com o provedor de serviço. Então, ela tem um tempo de vida limitado. Ela existe entre a requisição e resposta. Ela não existe durante a vida da aplicação.
O protocolo HTTP é o caminho mais conhecido nas transferências de dados. Quanto às operações, ele permite criar, atualizar, pesquisar, executar e remover. São as mensagens POST, PUT, GET e DELETE do protocolo HTTP. Assim, a maioria das RESTs API utiliza o HTTP como protocolo de comunicação oficial, uma vez que apresenta uma interface de operações padronizadas. Outra possibilidade, menos utilizada ainda, é o HTTPS. Bom, então a ideia é trabalhar, né? Então vamos lá. O que nós vamos ver nesse conjunto de vídeos? Vamos verificar um cenário que utilizaremos durante os vídeos sobre APIs REST. Nós vamos criar um projeto .NET Web API desde o início. Faremos uso do Visual Studio Code para a construção e depuração do projeto. Existe a situação de confiança no certificado de desenvolvimento para a execução dos nossos serviços. Veremos isso também. De início, utilizaremos o Swagger UI para interagir com a API, mas veremos também outras ferramentas e integraremos aplicações criadas por nós com o serviço disponibilizado pela API REST. Bom, para que você tenha sucesso caso queira implementar as soluções que vamos ver na sua máquina também, precisamos de uns pré-requisitos em sua máquina. Primeiro é você ter o SDK do .NET 5, a versão mais atualizada no momento da gravação desse vídeo. Precisaremos do Visual Studio Code, que é o IDE que utilizaremos para as implementações. E é preciso que você tenha um conhecimento básico da linguagem C#. O cenário que nós trabalharemos para o desenvolvimento dos exemplos, dos serviços e das aplicações é relacionado a estilos de dança. Eu gosto de dança, não sou um exímio dançarino, mas gosto de dança. Então, nós temos bolero, temos tango, forró, músicas gauchescas, diversos outros estilos de dança. Então, precisamos ter o registro de estilos de danças e fornecermos esses dados para quem quiser. Pode ser navegador, pode ser aplicação desktop, um celular, um tablet. E nós precisaremos permitir que essas aplicações criem, recuperem, atualizem e removam estilos de dança da nossa base de conhecimento. Quando nós implementarmos tudo isso, nós teremos a API REST implementada. Nosso negócio é codar. Então, vamos fazer essa codificação, só que ela começará no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e também de clicar no joinha. Um abraço e até o próximo vídeo.